interessante, porque eu estava fazendo um vídeo ao vivo agora e de repente sumiu tudo, não sei o que aconteceu, mas nós somos insistentes e nós vamos recomeçar, certo? Então eu comecei falando, gente, que semana passada foi uma semana muito pesada para muitas pessoas. Nós estamos agora com crise, né, que não é só crise nacional, é crise mundial, mas parece que ela é potencializada aqui no Brasil. Estamos às portas de uma terceira onda e ainda assim a gente precisa permanecer forte, ainda assim precisamos nos fortalecer animicamente, ou seja, nossa alma, tá? Porque o que eu tenho recebido de pessoas dizendo o tempo todo que, Carla, tá difícil. Carla, estou sem esperança. Carla, não aguento mais. Tem pessoas na minha família falando em suicídio. E aí, como que a gente vai ficar sem fazer nada? A ferramenta que eu tenho é vir aqui e dizer que a gente precisa reagir. Mas como que eu vou reagir se eu não estou tendo onde me alimentar, onde me nutrir para ter essa força? Gente, além da força que vocês podem chamar de Deus, de energia, do que vocês quiserem, a gente tem que estar nessa conexão. Nós temos que estar em meditação, em oração, porque está muito pesado aí fora, está muito denso. E a gente precisa minimizar isso. Então a gente precisa aprender que a vida é isso que acontece a cada dia, nessas 24 horas. Precisamos não sobreviver essas 24 horas, mas precisamos viver essas 24 horas. E vida não é só sacrifício. Vida não é só aquilo que a gente precisa fazer de alguma maneira, porque todos nós temos obrigações. Mas a gente precisa saber equalizar esses dois pontos, sabe? Do que é obrigação no meu dia, mas também do que eu vou fazer para me nutrir com alegria, com boa vontade e com muita esperança. Porque é disso que as pessoas estão esvaziadas. É disso que as pessoas estão ficando carentes. Porque a gente não tem nada que limite e fala assim, tal dia vai acabar. Então você precisa contar com você precisa contar com sua força que está aí dentro, que te habita, para você se ajudar. E a maioria das pessoas, como é normal, deixa eu me acenar aqui, é muito normal que as pessoas se preocupem com quem está perto delas, né, com as pessoas da família, e tem muita gente vendo parentes em situações complicadas, né, desistindo da vida. Então, o que eu tô aqui para dizer hoje, em cima disso tudo que eu recebi essa semana passada, de gente que tá sem saber o que fazer, é que é em você. Existem 1000 teorias, 1000 filosofias, muita gente dizendo como fazer, mas se você não tiver o desejo em você, se você não entender que existe uma força aí dentro, e é com ela que você tem que contar para viver mais 24 horas. Mas se você se entrega à tristeza e ainda assim você quer salvar os outros, você não vai conseguir, você fica desvitalizado, você fica triste. E aí, como a maioria das pessoas me relatou, Carla, eu tô tão preocupada que eu não tô conseguindo dormir. E eu fico pensando nos meus parentes, na minha família, e aí o que eu vou fazer? E o que eu respondi para essa pessoa é, isso não ajuda. Preocupar-se, ocupar-se previamente com alguma coisa não ajuda. Então o que a gente pode fazer? Olhar para a nossa vida e pensar, poxa, hoje, agora, aqui, com o que eu tenho, com o que é real, com as minhas possibilidades, o que está disponível para mim. É com isso que você tem que trabalhar. Guimarães Rosa dizia que enquanto a gente espera, nós estamos vivendo. Então, tenha sonhos sim, tenha projetos, faça a sua parte, tá? Mas você tem que entender que tem que ter equilíbrio em tudo. No seu pensamento,
no seu entendimento, no que você come, no que você consome, com quem você se relaciona e, sobretudo, com quem você é. Então, é meu gatinho miando aqui. Então, gente, é isso, sabe? Porque parece muito simples, porque eu não estou falando uma fórmula, eu não estou dando 5 dicas para viver melhor, não é nada disso. Eu estou pedindo para você se conscientizar que essa vida é um presente, que não existe vida sem desafio, que não existe vida sem esforço e sem comprometimento, mas que você também tem essas ferramentas dentro, que você tem essas características e elas estão disponíveis para você. Então, tem que dar aquele sacode, sabe? Tem que buscar a força que está aí dentro de você, porque você é filho de Deus. A energia está disponível para você, você recebe ela de nascença. E não ficar pensando no pior, sabe? Não tentar também colocar o mundo sobre os seus ombros, porque você não aguenta. Entender os seus limites, pedir ajuda, mas saber que você pode. Então, para todo mundo que está desistindo, para todo mundo que está achando que está pesado demais, tá? Por favor, não desista, né? Afinal, todo mundo que está nesse planeta, nesse período, escolheu estar aqui. Então, você tem um papel. Qual é o recado que você tem para dar nesse mundo, nesse período que é a sua vida, entre o seu respirar e o seu último suspiro? O que você pode fazer? E você começa fazendo por você. Oi, Vandilson, obrigada. Simone, Ravi, todo mundo que tá por aqui, que bom. Então, gente, é isso, sabe? Outra coisa, tem coisas dentro que a gente não fala. Esse espaço de pandêmico, né? Esse espaço de reclusão. Inclusive agora a gente está vivendo um outono, que é uma estação que nos deixa mais introspectivo, mais silenciado, exatamente para que a gente se escute, para que diminua um pouco os ruídos. Até a natureza nos ensina isso, né? Então, é como a gente precisa se posicionar perante a vida. Isso é que faz a total diferença. Não adianta colocar 300 informações na cabeça, fazer 1000 cursos, se você não tem nenhuma atitude, se você não se vigia ali no seu dia a dia, nas suas 24 horas, e se você não cura a si mesmo, não cura suas relações, né? E não resgata tudo aquilo que não está bom em sua vida. A gente vê as pessoas morrendo. Hoje mesmo uma pessoa me pediu para escrever um texto para alguém que morreu. E eu comecei o texto falando que a morte é isso. A morte é um chamado para valorizarmos a vida. É isso. Então a gente que está aqui, que não está indo embora, que está tendo essa oportunidade, vamos fazer a nossa parte, tá? Então, o que não tiver bem resolvido na sua vida, resolva. Não tenha medo de pedir perdão. Não tenha medo de falar que você errou. Não tenha medo de falar que tá ruim para você, que você não gosta desse jeito. Sabe? A gente aprendeu demais a agradar os outros e a se desagradar. A gente aprendeu demais a viver uma vida em busca de estabilidade, de segurança e do que vão pensar sobre nós. Tudo isso, gente, é tão pouco quando a gente se depara com a morte. Tudo isso fica mínimo perto da grandeza do que foi uma vida desperdiçada. Em nome do que está lá fora, em nome do pensar e não em nome do sentir, que é aquilo que é próprio, que é seu, porque você é único, criatura. Você é único e lindo, assim como você é. Então, ao escolher, escolha dar valor a essa vida. É isso que a gente está vendo nesse tempo aí de tanta crise,
de tanta desilusão, né? A gente está se desiludindo tanto. E quando eu venho aqui falar isso, eu não estou praticando positividade tóxica. Eu não estou dizendo para você aceitar. Ontem mesmo eu falava com uma pessoa que trabalha aqui em casa e ela me falou: Carla, mas não cai uma folha da árvore sem a aquiescência de Deus. Aí eu disse para ela que isso era muito perigoso, porque é claro que a gente acredita em Deus, a gente fala em energia, mas também corre o risco dessa aceitação, sabe? Dessa aceitação de que tudo que acontece tá tudo bem. Não tá. Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ter que levantar, a gente vai ter que se posicionar e dizer: não está bom. Aceitação é lindo, gente, serenidade é lindo, mas tudo isso com muita consciência, porque senão não haveria transformação, se vivêssemos só na aceitação, não é? Então, ter também um espírito que questiona, que quer transformar, que quer fazer ficar bom para você e para todo mundo, porque essa é a grande beleza desse mundo. É quando a gente estende isso ao outro, é quando a gente é sensível ao outro. Porque eu não posso ter uma dezena de pessoas em 2 dias me dizendo que está querendo desistir de viver e não fazer nada por isso. E não olhar também para a minha vida e me perguntar: eu estou vivendo isso que eu falo para as pessoas, porque eu vivo isso. Eu já acordo falando: bom dia, vida, bom dia, obrigada, obrigada, e agradeço pelas pequenas coisas. Ah, isso é muito bobo. Isso não é bobo, porque você entra numa frequência que vai te impulsionar. Daí você escolher as suas músicas, você escolher o que você lê, o que você vê, o que você fala. E você resgatar o que é melhor em sua vida para te nutrir, para te dar forças. Porque vamos sim, tá? Eu não gosto, por isso que eu estou evitando de vir aqui, porque eu não gosto de dar más notícias, eu gosto de falar coisas boas. Vocês sabem que eu gosto de lidar com astrologia, mas a gente vai viver momentos desafiadores ainda. Então a gente precisa estar com essa musculatura da alma forte e do corpo também. Então a gente tem que aliar exercício físico, beber água, bons pensamentos, tudo que está disponível para você, para passarmos juntos por esse momento, tá? Então, para você que está desistindo, quando você pensa que terminou, é só o começo. E se você está aqui, é porque você é forte o suficiente para enfrentar. E tudo que você está vivendo é para que você reconheça a força que você tem. Então, bora adiante, avante, com força, com alegria, porque a gente tem que ter esse depósito de amor, de alegria, de gentileza, de tudo que nos faz melhor e que nos fortalece. Porque quando vem a parte negativa, você tem esse saldo, tá bom? Então vamos lá, era esse recado que eu queria deixar hoje. Não vamos deixar cair. Nós nascemos para o alto, para cima, e é nisso que a gente tem que seguir. O que quer que seja, que chegue para você, você consegue, tá bom? E pode ter certeza que quando você opera transformações para melhor em você, você alcança muitas pessoas, mesmo que você não tenha que falar uma única palavra, só com sua postura diante da vida, só com seu sorriso, com sua alegria e, na maioria das vezes, num silêncio amoroso. Um beijo, gente. Bom almoço. Até.